Então, senhores, aqui a gente vai fazer a demonstração para vocês de muitos alunos, muitas pessoas, técnicos, Ministério Público pede para a gente fazer. Alexa, desligar música. Perfeito. Então o que acontece? A gente ficou e montou todo esse setup que vocês estão vendo aqui, uma série de equipamentos de medição, onde a gente vai passar primeiro a técnica de medição de campo próximo, que é as atividades que utilizam fone de ouvido, principalmente telemarketing, piloto de avião, algumas empresas que trabalham com teste de linha, com o pessoal da Telemar, dentre outras empresas brasileiras, e também o pessoal que trabalha com rádio, né? Então a gente vai mostrar o que desenvolveu e as diferenças de tecnologias utilizadas, e vocês vão ver a Vera isso funcionando, porque a gente deixou a Alexa aqui com a música Somewhere Somebody, que tem uma faixa de frequência bastante interessante, e ficamos medindo com todos esses equipamentos, tá? Então vamos lá. Então aqui é o sistema que a gente montou com esses dois ouvidos e com esses equipamentos. Eles estão ligados, tá? Eu vou agora colocar aqui e aqui. Quando vocês olharem no zoom, vocês vão reparar os valores de medição, tá vendo lá? 74,2 nesse, e esse aqui 73,3. Por quê? O ouvido aqui, até para vocês verem, essa questão, o ouvido está mais perto da parede. Então 74, 73. Essa outra aqui, que é da Neumann, a gente está usando ela acoplada ao Svantec, sistema que ele desenvolveu. Repara só, a mesma coisa, ó, 73 do lado de fora e 74 do lado da parede. Aqui é o contrário, 74, 73 também. É só para alinhavar. Vocês viram que os dois sistemas batem, e batem, olha que bacana. Eles batem bem próximo do analisador, medidor analisador de impressão sonora da SESVA, tá vendo? Que faz toda a parte de frequência NC do local, ó, quase 73, vocês estão vendo? Obviamente você tem uma mudança de direção característica aqui do local, tá vendo? Perfeito. Então eu tirei aqui para vocês verem. E dessa forma nós também estamos medindo com outros equipamentos. Por exemplo, nós estamos com esse sistema da Svantec, que é acesso remoto, que a gente está medindo utilizando ele aqui, ó. Olha assim, nós estamos com quase 71, 72, estão vendo ali? Mas repara só, isso aqui, vocês estão vendo porque ele está pegando um período. Aqui a gente está medindo cerca de quantas horas? Vamos ver aqui quanto tempo a gente está medindo. Nós estamos medindo cerca de 2 horas e 13 minutos. Aí botamos um outro microfone aqui, que é o Larson, que é esse aqui, e também estamos chegando no mesmo valor aqui entre os dois, em torno de 74, porque todo o sistema aqui ele está calibrado. Só para vocês terem uma ideia do nível que ele chega, a calibração. Esses são os microfones de pressão da Breuer, tá? A gente conseguiu acoplar um sistema nosso com esse Svantec aqui, o 202, o pessoal usa para microfone Mari, e também com o SESVA, que é muito bom porque também faz análise de frequência. Uma questão importante é a calibração. Repara só, isso aqui é um calibrador da Breuer, que tem que ter esse dispositivo para você poder acoplar, tirando o ouvido da cabeça aqui e tirando o ouvido da cabeça ali, tá? O que mais que a gente vai apresentar para vocês, tá bom? Aqui, desse outro lado aqui, é o que o pessoal às vezes usa, que é o microfone Mire. Mire é esse aqui. Qual a diferença do microfone Mire? Vocês repararam uma coisa? Olha para mim. Que todos os valores de medição são igual, porque todos os equipamentos, todos os sistemas estão medindo no campo difuso. Esse pressão, e foi corrigido por difuso. Então o que ela ouve, o sistema ouve e analisa, tem que ser o mesmo na altura do ombro, no ambiente, para justamente já estar corrigido para o que ela medir dentro do ouvido. Então, por exemplo, se eu quiser botar um fone de ouvido, que é o que a gente vai usar na cabeça, vou pegar um fone de ouvido aqui. Se a gente botar o fone de ouvido aqui, não vai ter nenhuma interferência. A gente coloca uma pressão, tá? E quando eu estou usando essa outra técnica, que é o microfone Mire, olha o que acontece, repara só. Eu tenho que colocar esse dentro do ouvido, que é uma probe, dentro do meu ouvido. Então eu tenho que acoplar aqui, ó, dentro do ouvido, tá? Obviamente a orelha, eu tenho que botar aqui na orelha direitinho, né? Pra gente chegar, ó, aqui fica bem melhor. Então eu tenho que tentar botar aqui dentro do ouvido, com essa probe. O que acontece? O ouvido internamente ele tem volume diferente, então tem que corrigir esse dado.
Fora o seguinte, qualquer coisa que eu bato nesse microfone, eu tenho uma interferência, ali eu não tenho. E como é que eu tenho que corrigir? Eu tenho que corrigir por cada medição, porque o meu ouvido é diferente do ouvido do Felipe, é diferente do ouvido de outras pessoas. Então eu tenho que fazer o quê? Depois fazer a correção num ambiente, tá? Homogêneo, quer dizer, uma câmera reverberante, ou uma sala fechada, e medir aqui nessa altura e medir aqui dentro e corrigir esse para cá. Agora imagina você pegar todo o histórico de medição durante 4 horas que a gente faz no mínimo, porque as emissões de teleatendimento é uma emissão variável. Eu acho que faz 1 hora, meia hora, desculpa, mas é um equívoco grande, né? Porque depende do número de atendimento. E a pessoa recebe a emissão sonora quando ela está atendendo sem falar, né? Porque na realidade, quando ela para de falar, outra pessoa está emitindo, né, som, e o som vai para a cápsula e passa para o ouvido, onde você tem a perda auditiva, que pode ser causada justamente por falta desse tipo de medição. Sabe que o fone é um dos problemas mundiais, né? A Organização Mundial de Saúde fala que o fone é uma doença, né? Criou-se um problema, inclusive para as crianças, não só na questão do trabalho. Então imagina você ter que fazer a medição interna para cada colaborador. A gente faz para casos específicos, tá? Para cada colaborador, e depois você entrar numa sala e colocar esse na altura do ombro e esse aqui, medir ao mesmo tempo e corrigir toda a medição que foi feita com esse. Não dá. Infelizmente as pessoas acabam não utilizando a norma certa, aliás, e fazendo conjecturas, porque essa correção está na norma ISO 11904.1, que é do MAIRE, e ali dá 11904.2, que é para a cabeça artificial. Depois que a gente faz a correção, esse dado de medição que eu utilizando dosímetros conhecidos homologados, esses dados são os mesmos como se fosse na altura do ombro, porque já está corrigido na altura do ombro. Então passa a ser uma medição relativamente simples, ok? Então é isso que eu quero passar para vocês. Eu já mostrei o calibrador, mostrei todo o processo. Aqui lembrando que a medição interna aqui, para vocês verem, está batendo 4,73. Eu tenho que botar o equipamento para campo difuso. Poucos sabem disso. O equipamento da SESVA permite que você coloque campo difuso ou campo livre. Olha só, vou fazer aqui para vocês verem. Vou parar a medição, tá? E vou chegar aqui e vou entrar aqui na ferramenta. Aqui é campo difuso, eu consigo chegar aqui para passar para campo livre. Aí, se eu passar para campo livre, é outra medição, tá? Então imagina os erros que acontecem em medição interna e os erros que acontecem em medição externa. Por isso que existe homologação desses equipamentos. Ok? Obrigado. Então, só para finalizar aqui, repara só, essa mesma técnica que utiliza para medir fone de ouvido, a gente pode utilizar também para avaliar a eficiência de EPI em campo. Então tem aquela história, se o EPI é eficaz ou não, você pode usar essa técnica e analisar a eficiência do EPI em campo. Então, quem é incrédulo com o EPI na área acústica, na área sonora, né, no agente ruído, você pode provar tranquilamente com esse tipo de análise feito com a técnica da cabeça artificial, onde você faz a medição numa atividade com o ouvido fechado e o ouvido aberto. O ouvido fechado é com EPI e o ouvido aberto é sem EPI. Você não vai botar uma pessoa para fazer, por exemplo, esse tipo de análise. Vou dar um exemplo por quê. Porque realmente a gente tem que fazer análise também ruído de impacto. Quando o Ministério Público, você tem a súmula vinculante exigindo algumas coisas assim, por quê? Porque você sabia que o seu EPI, ou aquele CA, não é para ruído de impacto. Então você tem que fazer uma teste. Basta você pegar uma cabeça artificial dessa, botar no local de trabalho, você fazer martelado, usar o ruído de impacto, fazer em aberto, fechado, obviamente durante um período, para você ter uma média. Aí você pode atestar a eficiência daquele EPI para o ruído de impacto também. Então a gente consegue atender, de certa forma, todas essas áreas e esse problema que está tendo aí, se o EPI da agente ruído ele atenua ou não. Obrigado, gente, mais uma vez.